José, você falou que com a construção desse contrato, né, dessa licitação, desse contrato, retroage a 14 anos, correto? Teve 4 anos de discussões e foi assinado o contrato, a concessão, aproximadamente 10 anos, correto? No escopo deste contrato estava previsto o anel viário, o rodoanel, o anel viário. Qual era o prazo para a conclusão desse rodoanel? Quero que fique bem claro para os vereadores, principalmente para a população, que, ao meu ver, a empresa está se escorando numa mudança de itinerário, de trajeto, sendo que a empresa que não cumpriu com o prazo dela. A empresa deveria ter feito antes desses empreendimentos serem realizados no município. Ou seja, se a empresa tivesse feito esse contorno viário nos prazos regulamentares, os empreendimentos não teriam saído. Então a empresa está dizendo que está gastando, que não estavam previstos túneis, mas a culpa é da empresa. A empresa não cumpriu com os prazos. Bom, nesse ponto, quer dizer, o projeto ele demora, porque além da fase de construção, que demora por volta de 3 anos de construção, a gente tem toda uma etapa prévia, que é a aprovação do estudo, primeiro a elaboração do estudo definitivo de engenharia, o estudo executivo. Uma outra etapa que a gente já venceu, mas é uma etapa extremamente complexa, é a questão de desapropriação. A gente não consegue fazer em 3 anos se não tiver desapropriado, né? Então, se a gente chegasse num contrato, por exemplo, olha, foi assinado o contrato de concessão, já está tudo desapropriado, o projeto de engenharia aprovado é uma coisa. A outra coisa é quando, dentro do cronograma, é necessário a questão de desapropriação. E aí a gente tem casos, teve um caso recente que ele estava brecando uma frente de obra, ficou 3 anos para que a gente pudesse liberar na justiça, né? Então, isso... Qual era o prazo estabelecido? 2012. Então, errado é a empresa. Não, então, eu estou... 2012? Não é isso. O que acontece? O contorno de Florianópolis, quando foi apresentado, ele começava no quilômetro 196. Essas alterações foram posteriores às Sim, construções dos empreendimentos, posteriores. Toda vez que se altera... Se tivesse cumprido aquilo que foi acordado no início do contrato, então, não teria todos esses questionamentos. Então, isso tem que ficar claro para a população. O que acontece? Tem uma contrapartida da empresa que ela não cumpriu aquilo que foi acordado. Se tivesse tido um planejamento de não ter liberado uma área onde já tinha um projeto, onde se passava... Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui então, para ficar bem claro. Eu contraí um matrimônio, construí minha casa achando que ia ter só um filho. Fiz o projeto, construí a casa com dois quartos. No transcorrer do casamento, saiu um segundo filho. Ninguém tem culpa disso. A empresa está se escorando naquilo que deixou de cumprir. Então, é que a gente tem um contrato, né? Na verdade, o contrato dizia que vocês tinham que ter um prazo mas até o contrato, ele tinha um ano. O contrato ele tinha um escopo, né? Então, a gente tinha que cumprir o escopo. Toda vez que se altera um escopo o nosso advogado pode me ajudar aqui. Toda vez que se altera o escopo dentro de um contrato, entra numa fase de negociação. Pois né? Mas o escopo só foi alterado por falta desse cumprimento por parte da empresa. Só complementando, comandante, essa questão é a questão fundamental, ou seja, todas as alterações, eu participei de todas as audiências públicas que teve para a discussão do contorno. Eu vim morar em 2012 na Palhoça, a partir de então comecei a participar mais ativamente e acompanhar a obra como um todo. Ou seja, as audiências ocorreram exatamente após o vencimento do prazo, que era para estar a obra pronta. Então, tudo que aconteceu, ou seja, a grande questão é essa, é que eu continuo questionando a Arteres, e não só a Arteres, principalmente a NTT, e talvez essa Câmara de Vereadores, e talvez a nossa Prefeitura, ou seja... Não era só, não foi só culpa eu acho que nem era Arteres na época, né? Foi com a HL, ou seja, concessionária anterior. Ou seja, faltou, todos os agentes, sejam públicos ou privados, falharam
em cobrar essa questão, ou seja, que a obra andasse. E nós chegamos à situação que chegou hoje. Então estamos de mãos atadas, até fazendo, digamos assim, uma valorização, entre aspas. Eu não creio que a artéria esteja mais enrolando na obra. Certo? Todas as informações que a gente tem, tudo que a gente vê, a obra está andando e muito bem. E sendo muito bem executada. O que está ocorrendo é que continua os processos, ou seja, em função de várias demandas atuais que o próprio Dr. André colocou, essas demandas surgiram ao longo do tempo, ou seja, por novas necessidades. Inclusive, são 5 túneis, né? Vão ser construídos 4. Um dos túneis, não sei se vocês sabem, né, na região de São José ou Biguaçu, ele era para ser feito um corte numa montanha, num morro, certo? Só que era uma área de preservação permanente e poderia ocorrer, digamos assim, impedir o trânsito de animais entre as regiões. E foi optado daí pelos órgãos ambientais de fazer um túnel para evitar isso. É uma obra que não estava prevista na época e acabou sendo feita. Fora as demais, coisa andando. Mas só para completar, a questão básica é essa. Nós continuamos, certo, depois de 10 anos do contrato assinado, sem acompanhamento. Até esclarecendo melhor, a Arteris só responde à NTT. Certo? Eu acho que é isso. Ou seja, tem um contrato e nós não temos órgãos fiscalizadores. Nós temos órgãos que acompanham, o SUDEF, CODEF, todos os demais, dão palpite, assim como o próprio doutor colocou, nós acompanhamos e vemos e damos palpite, brigamos politicamente. Mas, de fato, eles têm um contrato e que é cobrado esse contrato pela NTT e eles devem a responsabilidade para eles. O que nos cabe é fazer o acompanhamento. Então, a Câmara, a Prefeitura, todos nós como cidadãos, devemos acompanhar. Certo? E quanto mais informação, e graças a Deus, vereador Luciano, esse tipo de ato de hoje ajuda nisso. E eu até sugiro para a Câmara solicitar, para a Arteris, pegar folders, pedir, porque inclusive para o encontro que nós fizemos na OAB, eu fui atrás e ninguém tinha. Ou seja, o mapa do contorno, os detalhes do contorno, botar em folder, em painéis, coisa parecida, e colocar à disposição da Câmara, talvez, para colocar aqui na frente, em certo dia, ou fazer no centro da cidade, expor isso para a sociedade, para eles saberem o que está acontecendo, certo? Tudo que está acontecendo na Palhoça.